Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Muito bem, começando mais um episódio do Vozes do Planeta, dessa vez em campo. Na verdade, dessa vez saindo do mar. Eu me encontro em Pernambuco, na cidade de Tamandaré. Estou aqui no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste, conhecido como CPN. A gente acabou de sair de um mergulho, a Beatriz Padovani e pesquisadoras que vão falar com a gente agora, porque eu vim acompanhar e saber mais sobre essa terceira onda o fenômeno, né, de esquentar o mar, de esquentar o oceano, e acabou trazendo uma grande aqui, né, porque no mundo foi a quarta onda de aquecimento do oceano, que tem levado aí um desastre para a biodiversidade marinha e especialmente para os corais. Mas aqui na região de Pernambuco, onde está a área de proteção ambiental Costa dos Corais, a APA Costa dos Corais, também passou por um grande perrengue, e a gente vai saber agora com a Ágata e com a Beatriz um pouco mais de como tem sido feito esse monitoramento antes, durante e depois. Vou começar com a Ágata. Ágata, qual que é o teu sobrenome? Ninoff. Ninoff, bem-vinda aqui ao Voz do Planeta. Obrigada por me acompanhar hoje aí no mergulho e me ajudar. Inclusive, a Ágata me ajudou nessa retomada de mergulho aí com cilindro. Ágata, você está trabalhando em que projeto especificamente? Eu estou trabalhando agora num projeto que é sobre a visão ecossistêmica dos recifes aqui de Tamandaré, do Complexo Recifal, que ele é do Instituto Recifes Costeiros e financiado pela WWF, tem como parceria também o CPN, a UFPE também. Eles estão trabalhando agora para a gente saber como é que está a saúde aqui do Complexo Recifal de Tamandaré, ver como que passou depois desse evento de branqueamento dos corais, como que vai ficar, como se eles vão conseguir se recuperar. Então a gente faz um monitoramento contínuo, tanto dos corais, que a gente faz um monitoramento de colônias, né, como também faz o monitoramento da água e do sedimento que tem aqui na Bahia. Exato, porque quando você fala ecossistêmico, a gente está falando não só do bichinho, né? Porque vocês sabem, já ouvintes do Voz do Planeta, quem é frequente aqui já sabe que coral é um animal. Então, quando a gente está falando ecossistêmico, é porque tudo isso influencia na vida e no caso agora, a morte dos corais. Sim, tudo tem, as variáveis ambientais, elas têm toda essa influência nos recifes e ecossistêmico, porque a gente não trabalha só com o coral, né? A gente faz o censo visual de peixes, faz de invertebrados, faz do substrato também. Então, é todo um ecossistema que pode ser influenciado por isso, né? E que pode sofrer com essas variáveis se elas estiverem desequilibradas, né? Então, quanto melhor tiver o ecossistema, mais chances desses corais conseguirem se recuperar desse branqueamento que a gente teve. E quando acontece um lance como aconteceu esse ano, né? 2024 é o ano mais quente, né? A partir de agora, todo ano vai ser o ano mais quente da história, pelo jeito. Mas a gente teve um superaquecimento do oceano. Você já estava monitorando, então, antes? Sim, por exemplo, o monitoramento do Reef Check, ele é um monitoramento continuado que existe há mais de 20 anos aqui em Tamandaré, também em outras áreas aqui do Brasil. Então, teve todo esse acompanhamento, mas a gente começou esse ano, no verão, antes de ter o branqueamento, foi pelo pesquisador Thales Vidal, que a gente vai ouvir já aqui. Que ele já vai falar para vocês. A gente marcou algumas colônias, algumas espécies de corais, para a gente conseguir ter um monitoramento mais exato dessas espécies. Então a gente monitorou antes, durante o evento de branqueamento e agora o pós-branqueamento também, para ver como elas ficaram. E como ficaram? Então, pessoal, tem algumas espécies que elas sofreram muito, principalmente coral de fogo, que é a Millepora alcicornis. Teve também a Mucismilia hart, íspida, que sofreram muito com esse branqueamento, mas a gente teve uma, que é a Montastreia, conhecida também como casca de jaca. Ela está se recuperando bem, a gente está conseguindo ver ela se recuperando melhor. Maravilha, agora eu vou passar para a Beatriz. Beatriz, bem-vinda aqui no Vozes do Planeta. Muito obrigada. Qual é o seu sobrenome? Beatriz Santana. E você trabalha em que área de pesquisa? Por qual universidade ou qual que é o seu foco? Meu trabalho aqui no CPN tem relação com o meu projeto de doutorado. Eu faço doutorado aqui no UFPE. Já estou um pouco mais ali do 2º ano. E meu projeto envolve uma abordagem temporal. Não só uma escala de tempo de
décadas, mas também bota aí, centenas de anos. Basicamente envolve a criação de uma linha do tempo com perspectiva ambiental e um pouco social também na reconstrução histórica daqui de Tamandaré no quesito dos recifes. Então, envolve entender qual é a composição desses recifes. Para isso a gente usa um material muito antigo, que é fóssil. Então, a gente está tentando entender do que foi formado esses recifes. Tem outros trabalhos no Brasil que fazem isso também. E a perspectiva social de entrevistas com moradores daqui da região, com pescadores, com marisqueiras, que acompanharam esse processo de mudança, né, de Tamandaré, não só a perspectiva do espaço, mas também da fauna, da biodiversidade. Porque existe um conceito que na ciência chama de shifting baseline, que é para a gente entender a importância de um ambiente, né, da conservação, é importante saber qual é a história dele por trás. Então, se você chega num lugar hoje, por exemplo, você pode achar que ele é pristino, que ele é totalmente preservado, mas ele já tem toda uma história antes, e a minha ideia com essas entrevistas é de resgatar como é que era essa biodiversidade de Tamandaré antes desse período, né? Por parte de quem convive, viveu e vive aqui ainda. Muito interessante. Quando a Beatriz Padovani falou durante o mergulho do que você estava fazendo, eu fiquei pirando, porque aqui no Voz do Planeta a gente já fez uma entrevista, por exemplo, com a Yara Scheffer, né, a grande matriarca dos manguezais brasileiros, e ela falava que o início de tudo, há 60 milhões de anos, era enxofre, e, portanto, os manguezais já estavam aí povoando. E aí, no caso dos corais, eu lembrei, quando a Beatriz Padovani falou do método que você está usando, que eu queria que você contasse isso, é como se a gente fosse vendo as camadinhas da história desses corais, não é isso, Beatriz? Isso, exatamente. Então, o trabalho com essa parte dos testemunhos, né, que são os fósseis de corais, eles envolvem, imagina que você está em cima ali do recife, no meu caso, você perfura o recife como se fosse um cano, assim, você vai até, né, perfura esse material, e como você falou, cada camadinha é uma história, porque esse recife, ele é composto, os corais são compostos de um esqueleto carbonático. Então, esse esqueleto, para ele ser construído, é como se ele pegasse informações do ambiente. Então, por exemplo, carbono, oxigênio, tudo ali do momento em que ele estava sendo construído, e isso fica armazenado. Então, a gente tem como acessar como era a temperatura, como era até produtividade mesmo, e a partir desse material. Então, a gente pega esse cano, digamos assim, que é retirado, cada camada dele vai evoluindo, vai sendo do mais antigo para o recente, né? Então, você vai contando essa história meio que de trás para frente. E aí, o meu projeto envolve entender a composição do Recife, né? Porque muita gente fala, o Recife, do que são formados os recifes de corais do Brasil, né? Porque eles têm uma característica única, são diferentes dos recifes do Caribe, do Recife do Pacífico. Então, a gente tem um ecossistema único aqui, com uma diversidade de espécies totalmente diferente. Não é muito diverso, mas também só tem espécies que tem aqui, daí tem a importância, né, de preservar esse ambiente. Então, essa parte do passado mais distante vem para saber como é que se deu essa construção, se é mais alga, se é mais coral, se mudou muito, né? Se ficou muito tempo submerso, se ficou muito tempo para fora, né, d'água, tem muitas variantes. E aí, para finalizar, Beatriz, o porquê daqui especificamente, né? Eu queria que você falasse da importância de todo esse cordão recifal para o Atlântico Sul, né? Ele é importante, né? Sim, como a gente estava falando, os recifes do Atlântico Sul, eles são diferentes, né? Tem características únicas, além do Recife do Pacífico e do Caribe, tem espécies que só tem aqui. E no quesito de Tamandaré, a gente tem todo esse complexo recifal costeiro, né? Bem próximo, então a gente consegue ir até lá, mensurar essa biodiversidade, e também com o acompanhamento que a gente faz a temporal, né, a longo prazo, a gente consegue entender como é que essa composição, essa cobertura dos recifes vem mudando ao longo desses 20 anos, e também o que acontece após, né, os eventos de branqueamento, como as espécies ficam, como é que se dá essa resiliência e quais são os níveis, né, que elas conseguem chegar, porque a gente teve mais um evento de branqueamento esse ano, mas já tiveram outros no passado que afetaram aqui em graus diferentes. Então,
com a sede, digamos assim, né, a base de Tamandaré, a gente tem esses dados contínuos a longo prazo, que possibilita a gente entender essa dinâmica do ambiente. Maravilha, obrigada. Não é nada. Bom, e para completar, a equipe que me acompanhou nesse mergulho hoje, na verdade, eu acompanhei eles, eles e elas nesse monitoramento, eu vou conversar agora com Thales. Thales, qual que é o teu sobrenome? Vidal, Thales Vidal. Thales, e aí, me conta, o seu estudo é especificamente no quê? E o que você fez hoje na água? Então, eu faço parte do Instituto Recifes Costeiros também, né, da mesma equipe que a Agatha faz parte, e a gente está nesse projeto que é financiado pela WWF, e aí a gente tem vários eixos nesse projeto, né? Um dos principais eixos é o monitoramento dos recifes de coral, que são uma continuidade junto com o Reef Check, o PEL de Tamandaré, onde a gente faz um acompanhamento das colônias marcadas, então a gente vê o estado de saúde de colônias específicas, né, e de espécies também diferentes para a gente entender como as espécies estão se comportando com esses eventos de anomalia térmica que a gente está observando, e se tem espécies que sofreram mais ou menos. A gente também faz a gestão e mantimento da área fechada, né, que a gente tem aqui em Tamandaré, e também faz o monitoramento das variáveis ambientais. Então, os recifes de corais estão sofrendo um principal impacto hoje em dia, que são as anomalias térmicas, né? Então, com as mudanças climáticas, mas a gente tem que entender também que a gente tem impactos locais que vão fragilizar esses ambientes. Então, a gente monitora aqui a qualidade da água, então, algumas variáveis ambientais, algumas composições químicas da água, para a gente ver se tem eutrofização. Aí, no caso, por exemplo, como se tivesse muito esgoto sendo jogado, isso. E como é que isso vai sufocando os corais? Se o ambiente deles se eles estão num ambiente saudável para que eles consigam se recuperar em eventos de anomalia térmica. Então, a gente vê isso, contaminantes, vê se tem eutrofização, vê se tem muito sedimento chegando, né? Então, quando a gente tem desmatamento de mata ciliar, por exemplo, a gente vai ter aumento da erosão costeira, esse sedimento vai ser transportado pelos rios e vai acabar chegando na zona costeira, onde a gente tem os recifes de coral. Então, os recifes de coral, além dos impactos diretos, por exemplo, que podem sofrer, turismo, pesca, também eles são suscetíveis a diversos impactos indiretos. São esses impactos que são transportados principalmente com as fontes fluviais. Então, contaminantes provenientes de agricultura, por exemplo, pesticidas, também esgoto, né, que é muito... se não tem um tratamento correto, ele é jogado nos rios, né, e depois ele é transportado até a zona costeira, e outros tipos de contaminantes também, industriais, tudo isso a gente acaba tendo que analisar para ver se esses organismos eles estão num sistema ótimo para conseguir se recuperar depois de um impacto térmico. Hoje a gente fez um mergulho, não tem muito boa notícia não, né? Então, a gente agora no início do ano, em 2024, a gente sofreu o maior evento de branqueamento global, né? Foi o 4º evento, e aí o cenário realmente não é nada bom. A gente, fazendo esse monitoramento, a gente identificou que principalmente 4 espécies assim sofreram uma mortalidade que a gente pode dizer em massa, assim, né? Então, mais de 80% de mortalidade de alguma dessas espécies. Outras se recuperaram um pouco melhor, né, a Agatha falou, né, a Montastraea cavernosa ela se recuperou um pouco melhor. Então, qual que é o nome popular dela? Casca de jaca. Casca de jaca, legal. E aí outras, que nem o coral de fogo, que aqui chamam de tapitanga, a Milepora auscornis, teve uma mortalidade muito grande, a gente vê que quase 90% das colônias morreram. Então, é um cenário muito triste, assim, foi uma coisa que aconteceu de forma muito rápida. Então, como a gente monitora há muito tempo, a gente já conhece essas colônias, já mergulha com elas faz um tempo, sempre monitorando elas, e aí depois quando a gente vê que a grande parte delas morreu, é um cenário bem triste, assim, né? A gente não... Os mergulhos não são mais os mesmos também, né? A gente tem que estar monitorando, né? A gente tem que continuar o trabalho, o esforço, mas o cenário não é positivo atualmente. Me explica uma diferença, então, porque aí daqui a pouco, para essa segunda etapa desse episódio, vai ser com a Beatriz Padovani, que vai nos contar novamente, mas ela explica justamente como se formam os corais, as cores dos corais. Então, às vezes, quando está branqueado, não necessariamente está morto,
né? E a gente saiu de uma colônia ali e você me contava de que ela tinha morrido, mas ela estava com cor porque uma outra alga ficou ali em cima. Isso é diferente, não significa que ela reviveu. Isso, exatamente. Então, quando a colônia está branqueada, ela não está totalmente morta, ela não está morta, na verdade, é um indicativo que ela está enfraquecida ali, né, por um processo do aquecimento da água, que elas são sensíveis a esse aquecimento da água. Mas aí, quando ela fica quando a anomalia térmica fica por muito tempo, as colônias elas não têm mais ganho de energia, então elas acabam morrendo. Então, um exemplo foi ali que a gente mostrou, né? Então, quando a colônia morre, aquele substrato da colônia, né, aquele esqueleto dela fica disponível para outros organismos colonizarem. É como se tivesse uma zona limpa, mas como é um ambiente muito competitivo, sempre tem organismo que está querendo colonizar o substrato. E aí a gente tem diferentes tipos de algas. Então, a gente tem algas mais filamentosas, mais folhosas, ou algas calcárias incrustantes, que são aquela que eu mostrei para você, que ela tem aquela coloração rosada. Uhum. E aí, é interessante a gente entender também quem está colonizando esses esqueletos mortos, porque dependendo da alga que coloniza o esqueleto morto, ele pode influenciar na recuperação da população dos corais. Então, a alga calcária incrustante, a rosinha que a gente mostrou, ela pode ser benéfica se ela colonizar essas colônias mortas, não inteiramente benéfica porque as colônias morreram, né? Uhum. Mas benéfica no sentido que outros corais conseguem recolonizar, né, recrutar sobre essa alga. Já se são algas mais folhosas ou filamentosas, os corais não conseguem recrutar. Então, existe uma dificuldade de recuperação da população dependendo da comunidade de alga que se estabelece nos esqueletos mortos. Uhum. Deu para entender? Deu super para entender. O resumo, gente, não é só porque tá bonitinho que o negócio está se recuperando, mas também não significa que seja ruim, né? Porque a gente vem de uma matéria, Thales, falando de coral-sol, que eu chamo de bonitinho, mas ordinário, né? Porque ele é lindo, mas acaba prejudicando toda a biodiversidade marinha. No caso aqui, a gente está vendo corais que ou branquearam, que morreram, mas que estão sendo ocupados novamente a estrutura por outras espécies, que também pode ajudar, inclusive, na alimentação de pequenas espécies de peixe ou não? Sim. Pode ajudar na alimentação, mas a gente tem que entender que a importância dos corais, né? Que eles são organismos construtores dos recifes. Então, se eles morrem e organismos, algas, por exemplo, que não constroem o recife, começam a colonizar, começam a ocupar esse lugar que antes era dos corais, a gente não vai ter mais um acréscimo do recife e esse recife só vai começar a ser erodido. Então, a complexidade estrutural, que é o que o coral gera ali, né, onde os peixes conseguem se esconder em buraquinhos, em locas que os corais acabam gerando, né, como se fossem árvores numa floresta. Se a gente não tem mais essa construção do recife, ele vai acabar sendo achatado, assim, né? Então, os esconderijos para peixes juvenis vão acabar. Então, a longo prazo, a perda dos corais também vai influenciar nas populações de peixe, nas populações de outros organismos, né? E como está tudo conectado, gente, eu vou aproveitar o gancho aqui do Thales. Obrigada, Thales. Vou aproveitar o gancho do Thales aqui para reforçar uma história que também eu vivo falando para vocês. A gente já viu, né? Então, corais são animais. A gente viu já essa situação extremamente delicada no Brasil e no mundo. A gente viu aqui que tem espécies exclusivas aqui do Brasil. Então, se você está numa área, especificamente essas áreas super turísticas aqui do Nordeste, como é aqui em Pernambuco e Alagoas, a área de influência da APA Costa dos Corais, não pise em corais, porque, bom, já está bem explicado agora o que aconteceu. Então agora a gente vai para a segunda parte desse episódio especial, que você também pode ler no site O Eco, que está disponível também por lá. Até lá! Bom, e agora, para continuar falando sobre este assunto, vocês ouviram, então, logo após esses mergulhos em Tamandaré, mas essa é uma região que se estende por outros estados, né? Não só de Pernambuco.
a APA Costa dos Corais, e essa grande extensão de corais se estende também por Alagoas, e é para lá que a gente vai agora, para conversar com a pesquisadora Bárbara Pinheiro. Ela é coordenadora do Grupo de Trabalho de Mulheres Negras da Liga das Mulheres pelo Oceano também. Bárbara, é um prazer te receber aqui no Vozes do Planeta. Obrigada, Paulina, que alegria, que honra estar aqui no Planetinha. Sou ouvinte assídua, adoro. E é bom estar aqui mesmo sob essas circunstâncias, né, de falar da situação que a gente está vindo, mas eu agradeço demais o convite e essa oportunidade para a gente conversar hoje. Nós que temos esse enorme prazer para entender um pouco mais, inclusive o título deste episódio veio por conta de uma conversa que eu e Bárbara tivemos ao cair na água, no mar, em Alagoas, que devia estar uns 32 graus, aquela temperatura, e Bárbara me pergunta, você reparou quando você estava mergulhando que o mar estava silencioso? E eu até então não tinha me dado conta, e era exatamente isso que tinha acontecido, né? Então, Bárbara, para a gente entender a situação, eu queria que você contasse do seu trabalho, né, nesse monitoramento de corais, e o que você encontrou agora em 2024. Joia. Então, eu, além de ser, né, coordenadora do GT de Mulheres Negras, eu sou pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas. Eu estou fazendo um pós-doutorado que faz parte do Programa Ecológico de Longa Duração da Costa dos Corais Alagoanas, o PEL-CCAL, da UFAL. E a minha pesquisa, especialmente sobre a questão da acidificação oceânica, né, o impacto da química, da mudança da química da água nos recifes de coral. Mas, esse ano inteiro, né, a gente sofreu essa questão do aquecimento, dessa onda de calor gigantesca, né, que durou mais de 3 meses, e aí eu tive a oportunidade de mergulhar com algumas equipes, não só na Barra de Santo Antônio, onde eu faço a minha pesquisa, avaliando essa questão química da água do mar, como avaliando a questão do branqueamento de uma forma geral. Então, eu tive a oportunidade de mergulhar nos recifes em Maragogi, nos recifes de Aparatinga, de Porto de Pedras, de São Miguel dos Milagres e Barra de Santo Antônio. Então, nesses 5 municípios que compõem, né, junto com Tamandaré, né, que a APA Costa dos Corais vai de Tamandaré até Maceió, né, em Alagoas. Então, eu tive a oportunidade de mergulhar nesses 5 municípios do litoral norte, e foi exatamente aquilo que eu te falei, Paulo. Está um silêncio. A mortalidade que a gente observa hoje na Costa dos Corais está chegando em torno de 80%, 90% em algumas regiões. Tem 2 espécies que preocupa bastante, né, nosso grupo de pesquisa, que é a questão do coral de fogo, a Millepora alcicornis, que a mortalidade foi enorme, e uma outra espécie que a gente chama, né, de coral couve-flor, a Mucismilia hart também, que tinham alguns bancos enormes em Japaratinga dessa espécie, que é um coral endêmico brasileiro, e a gente também não consegue identificar mais colônias vivas, né, no máximo um pólipo ou outro, ou seja, não é só um indivíduozinho, não as colônias saudáveis, construindo, né, os recifes, as piscinas naturais, como a gente encontrava antes. Também tem algumas outras espécies muito importantes, como o coral que a gente chama coral alface, o Agaricia humilis, que aí também sumiu. Millepora brasiliensis, outro coral de fogo, que já era uma espécie rara de encontrar, por exemplo, Tamandaré a gente quase não via, mas em Alagoas ainda era bastante comum, sumiu. A gente não encontra mais colônias vivas do coral de fogo, Millepora brasiliensis, por aqui. Então, é uma tristeza muito grande observar isso, e me dói muito, porque eu tenho oportunidade de fazer a pesquisa. Quando eu vou fazer as pesquisas, acompanhar os pesquisadores, geralmente a gente vai de carona em barcos que fazem turismo, né, para as zonas de visitação dentro da APA. E os visitantes, eles não têm noção do que a gente está vendo embaixo d'água, né? Eles não percebem, inclusive não percebem a questão do som. E é isso que eu falei com você, todas as vezes que eu tive a oportunidade de ir com um jangadeiro ou com algum catamarã, eu fiz essa pergunta para as pessoas, né, que estavam amando estar nas piscinas naturais, curtindo
água quentinha, clarinha, né? E ninguém tinha essa percepção de que o Recife está mais silencioso, de que o Recife está muito impactado. E isso realmente é de partir o coração. E uma coisa também que me chamou muito a atenção em relação, não só essa questão do silêncio, foi porque a gente está numa área muito especial, né? A APA Costa dos Corais é uma unidade de conservação. Então, tem áreas, tem zoneamentos, né, que fazem, ajudam com que a resiliência, né, essa capacidade dos corais se recuperarem, né? O que o pessoal chama muito de as áreas fechadas, né, da Costa dos Corais, onde só é permitido fazer pesquisa, são áreas reservadas para que o meio ambiente realmente se torne mais resiliente. E eu mergulhei nessas áreas fechadas em Maragogi e em Japaratinga. E são áreas que você vê, tinham coberturas lindas de coral de fogo, lindas, muitos peixes, e quando a gente caiu depois do branqueamento, especificamente agora, nesse mês de novembro, né, que eu fui fazer essas coletas com o pessoal, a equipe da UFRN, do projeto De Olho nos Corais, eles estiveram aqui comigo, a gente fez esse levantamento, nem nas áreas fechadas de Maragogi e Japaratinga a gente teve bons resultados. E isso é de cortar o coração, porque antes do branqueamento a gente via como era importante essa questão do manejo, como era importante a gente ter essas áreas específicas para ajudar na restauração dos recifes. Mas quando o impacto vem de fora, quando o impacto não é uma pesca, quando o impacto não é uma âncora, né, que a área fechada permite o ambiente se recuperar, né, quando é impactos diretos, mas quando é um impacto desse grande a nível global, que vem uma onda de calor que não tem como a gente barrar, numa área fechada não se barra. Então, saiu realmente causando essa onda de mortalidade e silêncio nos recifes. Você relatava justamente que saía chorando, né, dos mergulhos. E para quem não mergulha, para quem nunca teve essa experiência, que está nos ouvindo, quando a Bárbara se refere ao silêncio do mar, é porque existe, quando você está mergulhando, existe uma interação de todo o ambiente com o coral, né, Bárbara? Explica por que é o silêncio. O que acontece quando tem um coral bem protegido, um recife de coral bem protegido? Então, o recife de coral, ele é um ambiente extremamente rico, né? Ele tem mais de 1/4 das espécies que ocorrem no mar, ocorrem no recife de coral, porque ele forma várias caverninhas, vários buraquinhos, vários nichos, né, que a gente chama, várias toquinhas, várias casinhas para uma série de animais. Muitos deles, assim, tipo caranguejinhos, lagostinhas, esses animais que têm pinçazinhas, cracazinhas, dentes fortes, como peixes papagaios que raspam as algas focárias, e toda vez que eles se alimentam ou que eles se abrigam, eles fazem aquele tic-tic. Então, quando você está num recife saudável, é impressionante como você coloca, né, submerge, coloca a cabeça embaixo d'água, você escuta esse da vida pulsando no Recife. Né? É isso, é o pulso, é a batida da vida nos Recifes. E após o branqueamento, você não escuta a mesma intensidade, você não escuta o mesmo volume da vida. Então, assim, realmente é um impacto difícil. É o que mais me marcou. Assim, além, é claro, de ver essa questão das colônias inteiras de corais. Eu vou mergulhando. A gente teve um mergulho aqui em São Miguel dos Milagres, né? Eu fui mergulhar com o meu dupla, os dois, sobre uma colônia de coral de fogo, ou seja, a colônia tinha, então, pelo menos uns 3 metros de cobertura. E ela toda morta. E a gente mergulhava, nadava, e, tipo, toda recoberta de algas. E essas colônias de coral de fogo eram onde a gente mais via animaizinhos se protegendo. O coral de fogo é uma espécie que tem muita simbiose com vários animaizinhos, caranguejinhos, camarãozinhos, porque tem esse nome coral de fogo justamente, que se você tocar nele, queima. Então, alguns animais têm essa capacidade de não se queimar, né, com essas substâncias urticantezinhas, e usam essa proteção do coral de fogo, naturalmente, de outros predadores. Então, é muito comum você ver muito bichinho dentro das colônias. E aí, hoje,
a gente vai mergulhar lá e tá aquele deserto. Você não encontra nenhum bichinho andando, né, sobre o que foi um dia os galhozinhos do coral de fogo. E aí outra questão para a gente também já encerrar é a questão da expectativa de recuperação. Pode acontecer isso ou não? Agora morreu, já era. Bom, pode recuperar, eu espero que recupere. Mas as colônias que morreram mesmo, que foram recobertas, né, elas não se recuperam mais, elas morreram de fato. Só que a gente espera que com reprodução sexuada, com reprodução assexuada e com o tempo, com condições, né, com águas não tão quentes, os corais eles consigam se recuperar. A gente espera também, existem alguns projetos que conseguem fazer uma questão de restauração, né, de fazer replantio. Acho que você teve lá a oportunidade de ver, né, a Biofábrica de Corais, que faz algumas replantio, né, de algumas espécies, que isso pode ajudar. E atualmente, uma das coisas que a gente pode fazer é trabalhar nessas questões de restauração do ambiente mesmo. Não só com experimentos como esse de replantio, que é uma ou duas espécies que sofreram mais, como uma questão de reparação ecossistêmica, né? O que seria isso? Assim, pensar realmente na quantidade, no corredor ecológico, ou seja, restauração de Mata Atlântica, de manguezal, de capim-agulha, né? De todos esses ecossistemas que ajudam, de uma certa maneira, aumentar, né, a resiliência, a força dos ambientes coralinos para que eles consigam reflorescer, reviver, repulsar, né? E uma outra questão, como você mesmo cita no documentário Mulheres na Conservação, no qual a Bárbara participa também, e eu sou diretora, para quem não viu, ouvinte, tem que assistir, mas você fala justamente, só que aí se referindo ao atol, mas eu acho que a gente pode pensar agora nos corais, de nada vai adiantar trabalhar numa recuperação se a gente não trabalhar firmemente na questão das emissões, no que está provocando o desequilíbrio climático e também de temperatura do oceano, né, Bárbara? Isso com certeza, Paulina, é exatamente isso, assim. Onde quer que a gente esteja, o que a gente pode fazer é lutar por mudanças da matriz energética, é saber votar direito, é diminuir o seu consumo, é ajudar, de fato, a gente conseguir bater a meta do Acordo de Paris, né, barrar uma PEC das praias. Barrar uma PEC, exatamente. A gente precisa perder esse medo de ser uma sociedade que não atua de fato, sabe? Pensando no futuro. Porque, assim, se você, em qualquer lugar que você estiver, assim, no Brasil e no mundo, se você está pensando em vir curtir as piscinas naturais aqui no Nordeste, é possível que você não encontre um cenário bonito, que você não vai querer... eu vi uma foto no Instagram que tinha vários peixinhos coloridos. É possível que você possa vir no futuro e não encontrar. Então, não reclame, porque a gente precisa de ações globais para fazer com que os recifes e a vida nos recifes volte a pulsar como a gente conheceu um dia, né? Porque a cada ano que passa, mais impactos local e global estão sendo sentidos, são os ambientes mais ameaçados, e a gente só consegue parar esse impacto global, né, no caso da temperatura da água do mar, se a gente pensar localmente, né, nas nossas ações, nos nossos governos, e como que a gente pode diminuir a emissão, mudar matriz energética, porque é isso, só com menos CO2 na atmosfera que a gente vai conseguir, pelo menos, manter o que a gente chama do limite de 1,5 grau de aumento, o que já é extremamente impactante para os recifes, confesso. Então, assim, é urgente, é realmente uma questão de que a cada ano que passa, os impactos estão sendo maiores. Então, está acumulando já desde 2010 que a gente está tendo eventos muito frequentes e muito intensos de branqueamento, dessa temperatura aquecendo no mar. Então, se a gente não muda muito rapidamente, é possível que você mesmo, a nossa geração, nós mesmos, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, a gente já não consiga ver a mesma vida no Recife, né? Do ano passado, quem veio daqui nas piscinas naturais do Nordeste do ano passado e que
voltou hoje, esse ano, já encontrou um cenário devastador, assim. Tá certo, eu queria agradecer muito por esse tempo, Bárbara, a pesquisadora Bárbara Pinheiro, participando hoje aqui no Vozes do Planeta, e te agradecer de forma também já pessoal, por todo esse carinho e apoio aí quando estive em Pernambuco e Alagoas para ver de perto, infelizmente, tudo isso que você está nos relatando agora. Muito obrigada, admiração aí pelo seu trabalho e até uma próxima, espero com o mar um pouquinho mais frio. Pois é, eu quero voltar aqui no Planetinha para falar de coisas boas, de mostrar, olha, eu vi umas colônias lindas de coral de fogo crescendo, os tons dos recifes, vamos gravar um episódio lá embaixo. É uma boa ideia, hein? Vamos lá gravar um Vozes do Planeta embaixo d'água, acho que vale a pena. Que sonho, vamos lá, jogamos pro universo, gente. Beijo, obrigada. Um beijo, gente, tchau. Muito bem, e agora para essa etapa final aqui do episódio especial que eu fiz gravando e mergulhando no sul de Pernambuco, em Tamandaré, eu vou convidar agora a Beatriz Padovani, pesquisadora, professora na Universidade Federal de Pernambuco, integrante do RIFCheck Brasil e uma série de outros títulos também, mas foi a Beatriz que me convidou para fazer esse mergulho, para ver de perto o que estava acontecendo, né, Beatriz? É um prazer te receber aqui no Vozes do Planeta, mais uma vez, faz tempo que a gente não te tinha aqui, mas eu queria, a última vez que a gente se falou foi para uma onda que já tinha acontecido de superaquecimento do oceano e tinha já impactado, né, os corais. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você falasse da importância dessa região, da APA Costa dos Corais, para todo o Atlântico Sul e para toda a costa brasileira. Oi, Pauli, prazer é meu estar aqui contigo. Então, Pauli, a gente está mesmo atravessando, né, um período difícil. Gostaria de poder dizer que a gente está só atravessando e vai chegar do outro lado e vai ser diferente, mas parece que a gente entrou realmente numa fase em que esses superaquecimentos comuns e intensos se tornam cada vez mais frequentes e isso é o nosso normal, né? Bom, eu trabalho aqui na região sul de Pernambuco, a gente tem um PELD aqui também, né, além do RIFCheck, como você falou, que inclui monitoramento de recifes de coral em várias regiões do Brasil e do mundo também. A gente tem aqui um estudo através de um programa ecológico de longa duração, então isso significa que a gente já estuda essa região há muito tempo, né, no caso específico aqui já tem mais de 20 anos, já vai para quase 30 na realidade, mas monitorando os corais por aí, mais de 20 anos já, monitorando a saúde dos recifes de coral, né. A região aqui é muito importante, por isso que foi criada em 1997 a APA Costa dos Corais, por ser uma região muito representativa dos corais, dos recifes de coral da região Nordeste, essas formações costeiras que a gente vê a partir da costa, formando como se fosse uma barreira, as famosas piscinas de maré, né, áreas muito acessíveis à população local, e que historicamente representaram segurança alimentar, tradição, cultura, proteção de linha de costa, e que de algumas décadas para cá tem também atraído cada vez mais o turismo, né, e tornado essa região uma região com várias indústrias ligadas ao meio ambiente bastante importantes, né. Também é uma região que sofre impactos históricos, né, desde a colonização, quando a chamada, que a gente está na região chamada Zona da Mata, porque era uma mata atlântica, começou a ser desmatada, né, começou a ser eliminada, tanto para habitações como também para agricultura, né. Então essa região, essa mata atlântica foi muito reduzida, houve redução também de outros ecossistemas importantes, e esses impactos, né, desse desmatamento se refletem através de sedimentação do solo desprotegido, que acabam afetando os recifes de coral também. Outras práticas também historicamente afetaram a região, como remoção direta de
de material carbonático dos recifes de coral são formados por carbonato, né, e é um material que tem um valor, já teve um valor aí para vários usos também, e isso foi até a década de 80, quando foi finalmente proibido. Depois, outros impactos de uso, e agora a esses todos se somam esses eventos de aquecimento, né, que impactam também os recifes de coral. E a APA Costa dos Corais foi criada com a finalidade justamente de reverter esse cenário, de proteger esses importantes ecossistemas, né, tanto pela proteção da biodiversidade, como também por uso da comunidade local, pelo entendimento que eram os recifes de melhor condição de preservação, as melhores condições dentro daqui da distribuição dos estados de Pernambuco e Alagoas. Mas tem alguma... Oi, desculpa. Não, imagina, mas tem uma questão justamente que não tem fronteira, que é que esse impacto, né, que toda essa conservação, que todo esse trabalho, né, de conservação não consegue deter, que é o que está acontecendo no mundo todo, do impacto de corais e recifes de coral, né, Beatriz? E aqui na APA Costa dos Corais não poderia ser diferente. A gente está falando de acidificação do oceano, superaquecimento, são coisas que não têm fronteiras, né? Isso, com certeza, a Paulina falou muito bem. Na verdade, assim, a gente já tem uma conectividade muito grande, né, e essa questão de fronteira, né, está tudo conectado, então a gente já está conectado às bacias hidrográficas, que estão, muitas vezes, fora da delimitação da APA Costa dos Corais, então o impacto de origem terrestre já é uma realidade, mas o impacto global do que o oceano sofre como um todo, né, o oceano tem, através das correntes, está conectado, né, então a gente tem poluição, plástico, tudo mais, e através do aquecimento do planeta como um todo, que aquece o ar, aquece o oceano, a gente sofre do mesmo jeito, né? Então, o que aconteceu agora foi efeito dessa esse quarto grande evento de branqueamento de corais, é o efeito de temperaturas muito acima da média histórica, que a gente chama de temperaturas anômalas, que ocorreram e que provocaram esse grande fenômeno de branqueamento que atingiu não só aqui, mas mais de 50 países, recifes de coral em mais de 50 países em todo o mundo, né? Então é um problema realmente global. 4 ondas globais, né? 1998, 2010, depois teve de 2014 a 2017, né? Mais ou menos, e 2024. Mas no Brasil, eu lembro que a gente conversou há 4 anos atrás que teve um fenômeno. Então ele foi só brasileiro, o que aconteceu há 4 anos atrás? O que aconteceu? Não, esses 4 eventos que você citou foram globais, ou seja, uma grande quantidade de recifes no mundo inteiro, né, recifes de coral no mundo inteiro foram atingidos, por isso que ele é global. Esse agora, por exemplo, 2023, 2024, mais de 50 países e territórios foram atingidos, né? Então, é isso que é caracterização de um evento global, o quanto ele ocorre em todo a extensão da distribuição dos recifes de coral. Todas as regiões são atingidas de alguma forma, né, em maior ou menor intensidade, mas você tem um efeito que realmente caracteriza um fenômeno global. O de 2019, 2020, ele foi bastante intenso no Atlântico, mas algumas regiões do mundo inteiro não foram atingidas e por isso não caracterizou o evento global. Porém, para nós aqui, no Brasil, né, para os recifes de coral brasileiros, 2019 foi muito intenso na região do sul da Bahia, por exemplo, e 2020 bastante intenso nas regiões das ilhas oceânicas e dos recifes da costa nordeste, e inclusive, assim, gerando muita mortalidade, um branqueamento bastante extensivo, né, e até uma quebra de um paradigma ou de uma ideia de que aqui porque a gente não sofreu tanto com aquele enorme de 2014 até 2017, que aqui poderia ser um tipo de refúgio, né? Como 2014, 2017 ocorreu o branqueamento, mas não foi tão devastador, nem tão duradouro como em outras regiões do mundo, havia
impressão, digamos assim, né, ou talvez até uma esperança de que a gente estivesse de alguma forma num refúgio climático, mas agora 2020 mostrou que não, e 2024 e 2023, 2024 lacrou mesmo que realmente não estamos todos no mesmo barco, no mesmo oceano, mesmo planeta. Agora, com relação a esse espaço, né, do PELD, que tem essa área, inclusive uma área fechada, né, há 3 décadas, fechada, eu digo, para turismo, para visitação turística, ela é fechada só para pesquisa. O que o PELD pode dizer desse quarto fenômeno, com relação à vida e dos recifes e dos recifes de coral e dos corais? Estabelecimento de pequenas zonas totalmente protegidas, onde pesca e turismo não são permitidos, é uma das estratégias incluídas no plano de manejo da própria unidade de conservação da Costa dos Corais. Aqui no caso de Tamandaré, essa zona fechada também faz parte do Parque Municipal Marinho de Tamandaré, né? Ela é duplamente protegida, também está dentro da APA de Guadalupe, embora no evento de 2020 a gente tivesse visto sinais de que houve uma recuperação melhor dentro dos limites dessa área fechada, agora em 2024, os resultados preliminares que a gente tem é que foi atingido igualmente as outras áreas externas, porque a anomalia que a gente teve, o aumento da temperatura, ele não só foi tão alto, mas ele foi tão persistente que a previsão que é feita para esse tipo de evento é que 80% de colônias possam sofrer mortalidade, né? Claro que algumas espécies são mais sensíveis e outras menos sensíveis. Então, o que a gente tem visto é isso, que realmente algumas espécies foram extremamente afetadas, mortalidades extremamente elevadas, mais de 80% de mortalidade pós-branqueamento, porque o branqueamento, quando ele ocorre, a colônia pode morrer ou não, né? Mas mais de 80% de mortalidade em algumas espécies, enquanto que outras já tiveram mortalidade muito baixa, né? E resistiram muito bem. Então, o nosso trabalho agora é entender esses padrões, é entender os padrões de mortalidade, de sobrevivência, na sua distribuição espacial, por profundidade e nas relações com outros componentes do ecossistema recifal, que não são só os corais, né? Mas na relação com a recuperação em relação às algas calcárias, em relação à abundância de peixes e outros organismos que todos interconectados formam, né, e consistem nessa saúde do ambiente. E com isso poder orientar ações futuras de conservação, de restauração, né, os caminhos que a gente vai ter pela frente nesse imenso desafio de um planeta mais quente, onde 1 grau acima, né, da era pré-industrial já se coloca aí como o que a gente vai enfrentar mesmo, já chegou e é isso, né? Então a gente precisa, a ciência tem que continuar fazendo seu papel de compreender os padrões e fornecer subsídios às medidas de gestão e a própria sociedade também, né? Ô Bia, e especificamente, né, você falou algumas resistiram mais, algumas espécies, outras 80%, e isso é importante a gente frisar aqui, porque saiu muita matéria dizendo, e aí as pessoas pensam que são de toda a extensão. Então, me explica um pouco essa mortalidade de 80% de algumas espécies, quais espécies são, só para a gente poder distinguir e não criar essa imagem, né, completa, né? Sim, não foram todas as espécies, tem espécies que têm uma resistência maior, uma resiliência maior, uma facilidade maior de voltar. Nos recifes rasos, o impacto é muito visível e muito alarmante, porque houve perda principalmente dos hidrocorais, que são chamados tapitanga, ou coral de fogo, né? As miléporas alcicórneas, elas sofreram mortalidade muito elevada, e elas são galhadas, é a única forma galhada que a gente tem. Haviam se recuperado muito bem na APA Costa dos Corais, o monitoramento histórico, a gente mostra uma recuperação através das medidas de gestão, das proteções, da conscientização. Então,
o aumento de cobertura viva de corais dessa espécie havia aumentado bastante, né? E então, assim, a perda ela é muito sofrida, porque ela traz ela é uma perda de paisagem também, né? Dessa complexidade que esse coral trazia. Então, foi muito elevado. Uma outra espécie que morreu bastante também é a Mucismilia hart, que é uma espécie endêmica, muito característica aqui das formações costeiras. Então, sabe que uma espécie endêmica é uma espécie que só ocorre, né, em determinadas regiões, no caso disso é na costa brasileira, e então, assim, não tem ocorrência dela em outros lugares do mundo, né, então que aumenta mais a nossa preocupação com o estado de conservação dessa espécie. Outras espécies, como a Montástrea, né, a Montástrea cavernosa, é uma espécie de coral massivo, que ocorre até profundidades maiores, desde a costa até profundidades maiores, a sobrevivência dela foi muito boa, né, então mesmo colônias em locais rasos ainda estão vivas, né, sobreviveram bem. Então, e outras espécies também sofreram mais e outras menos, então é esse rescaldo aí de quem sobreviveu e quem morreu, a gente está monitorando e tentando entender, mas já podendo ter esse resultado que eu falei agora, né, que essas espécies muito chamativas e muitas das águas rasas sofreram uma perda muito grande também. Mas não significa o final do ambiente recifal, né, só significa, na verdade, um grande e importante alerta, né, porque os corais estão aí há milhões de anos, essas formações recifais há milhares de anos, desde que o nível do mar subiu novamente, né, e chegou depois desceu e chegou nesse patamar que ele está. Então, ver espécies tão antigas que têm uma simbiose, né, mutualística entre os corais e as algas sofrerem com esse aumento de temperatura, dá um sinal, um alerta muito importante para a humanidade, né, Paulina? O que a gente vai enfrentar, né? Isso na verdade, é um alerta, né? E existe a preocupação com a perda dos recifes de coral, com a perda da funcionalidade, pelo menos parcial deles, em muitos aspectos, mas existe também a preocupação com sinais que as mudanças climáticas e os impactos que as mudanças climáticas podem trazer para todas as comunidades costeiras e o planeta como um todo, né, a humanidade como um todo. Beatrice, essa é a quarta onda. Quando aconteceram as 3 anteriores? 98, houve uma onda muito forte de branqueamento também nos recifes de coral. Depois, em 2010, depois a grande onda que teve ali em volta de 2016, 2017, né? E agora essa é 2024, é a quarta onda. E ela é uma onda de branqueamento, mas ela é essencialmente associada à temperatura anômala do oceano, né? Isso, sem dúvida nenhuma. O branqueamento é uma disruptura de uma relação simbiótica, de uma relação mutualística entre o coral, que é um animal, um quinidário, e uma alga microscópica que vive nos tecidos do coral. Quando a temperatura fica muito elevada, ocorre um estresse metabólico e as zooxantelas saem. Essas pequenas algas microscópicas são chamadas zooxantelas, elas fazem fotossíntese e fornecem alimento para o coral também ali. O coral se alimenta ativamente porque é um animal, mas também se alimenta dos açúcares que as alguinhas produzem. Aí elas são expulsas do coral e elas saem. O coral fica branco, porque como elas dão cor ao coral, a gente vê o esqueleto calcário por baixo, ele fica branquinho, mas está vivo. Só que essa condição se mantendo por muito tempo, algumas espécies que dependem mais dessa relação acabam morrendo. Então foi isso que aconteceu. Sem dúvida nenhuma, foi não só a temperatura estar muito alta, a anomalia ser elevada, mas ela ter persistido. Então o que está acontecendo agora é que cada vez que a gente tem um evento anômalo, esse evento já sai de um patamar mais elevado. Então, em 98, quando a gente teve um evento anômalo, ele saiu de um patamar muito mais baixo do que ele está hoje em dia. Então, digamos que a gente tem um pico de temperatura, né, provocada por um El Niño, um fenômeno global desses, né, que aquece a temperatura do Pacífico, transmite para a temperatura da atmosfera, a atmosfera transmite para o Atlântico. A gente saiu de um patamar mais baixo. Então, o que esquentou em cima do que estava mais frio. Agora, a gente já sai de um patamar aquecido. Então, o que acontece? Esquenta mais e fica mais tempo quente, demora mais tempo para esfriar. Então, essa persistência
que traz esse impacto mais devastador. E lembrando aqui os nossos ouvintes e também leitores, né, que os corais são animais, né, então o que a Beatriz está explicando aqui é que essa sucessão de ondas foram enfraquecendo, né, esses animais até chegar no caso, né, dessa última onda e ter o caso de mortandade, né, e aí, Beatriz, como vocês no PELD estão trabalhando com não prognósticos, né, que é uma coisa que não é tratado na ciência, mas assim, com cenários futuros, né, porque tudo indica que este é o ano menos quente do nosso futuro, né, a cada ano a gente vai ter ano mais quente, o mar, o oceano, a gente não esfria ele assim de uma hora para outra, né? Então, quais são os cenários que na pesquisa feita na APA Costa dos Corais estão trabalhando para, por exemplo, próximo ano ou daqui a 2 anos, se tiver uma nova onda? Olha, bom, primeiro o que a gente está trabalhando, como eu expliquei, né, é o mapeamento da mortalidade, da sobrevivência, dos efeitos, para tentar entender padrões espaciais numa escala menor, né? Numa escala maior, a gente já entende que, por exemplo, alguns locais foram mais atingidos, outros menos atingidos, mas numa escala pequena, qual é o tipo de distribuição que nos dá indicativos importantes sobre a combinação desses impactos? Porque a gente continua tendo os impactos antigos, e agora tem esses impactos recentes. Embora, como eu disse, houve uma recuperação pela gestão da APA, não remoção de corais, pisoteio diminuído, né? Ordenamento do turismo, da própria pesca, uma série de conscientizações e de medidas de proteção que provocaram essa recuperação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem conseguido avançar muito pouco na qualidade da água, infelizmente. A qualidade da água, com o aumento da população, com o aumento do desenvolvimento costeiro, não tem melhorado. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos trabalhando agora, incluindo, inclusive do evento do derramamento do óleo, né, do petróleo, que ocorreu aqui no Nordeste, que nós incorporamos medidas de qualidade da água, vários tipos de marcadores, vários tipos de traçadores, por exemplo, de esgoto doméstico, de poluição agrícola, fazem parte do nosso monitoramento agora, porque o que a gente precisa é aumentar a resiliência dos ambientes recifais, para que eles consigam se adaptar a esse calor maior que você falou, né? A gente vai entrar numa fase de temperaturas mais elevadas e certamente quanto mais saúde esses ambientes tiverem, mais capacidade eles vão ter de enfrentar isso, né? Claro que ações de restauração são importantes também, mas a gente precisa de qualidade da água. E isso é o que a gente vem trabalhando, monitorando, tentando rastrear as fontes de poluição e fornecer essas informações para os gestores e para a sociedade para que a gente consiga ter um uso da zona costeira mais racional, né? Que, infelizmente, a gente está muito na contramão do que a gente deveria estar. A gente está tendo uma expansão imobiliária bastante desenfreada, né? Existem também projetos de lei para que isso fique possivelmente mais até fácil de acontecer, né? Expansão imobiliária e transformação da zona costeira, mas a gente já observa e a gente precisa de ecossistemas costeiros saudáveis, não é só os recifes de coral que tem que estar cuidados, a gente precisa que a vegetação que segura as dunas, a vegetação de restinga esteja bem preservada, que as pradarias de fanerógamas, que são capim e agulha, que está dentro do mar, que é onde peixe-boi se alimenta também, né? Então, para isso, assim, desde o tráfego aquaviário, trânsito de embarcações, fundeio de embarcações, despejo de esgoto doméstico tem que ser tratado, proteção das dunas que protegem a linha de costa, né, já que a gente sabe que se a gente tem um aumento do nível do mar, um aumento de eventos extremos, essa erosão da zona costeira também vai ser ruim para os recifes de coral, além de ser prejudicial para as populações que vivem nessa região, na zona costeira, né. E dos manguezais, que tem uma conexão com os recifes de coral extremamente importante e que fornece uma estabilização de sedimentos, de aporte dos rios, das bacias hidrográficas também. Então, pensando em previsão futura,
a previsão é de um futuro que talvez seja um desejo, né, de um futuro em que essa conectividade entre ecossistemas interconectados seja parte da gestão e seja feita de forma integrada entre os vários poderes, municipal, estadual, federal, para que a gente tenha uma proteção efetiva e aumente a resiliência desses ambientes. Maravilhoso. Eu queria só reforçar duas coisas que a Beatriz acaba de falar aqui para gente, ouvintes, que é o seguinte: primeiro, a importância da biodiversidade. Então, não adianta você ter só um tipo de espécie. A importância de ter diferentes espécies no ambiente vão fortalecer como um todo um ambiente, né? Então, para enfrentar essas ondas, para enfrentar de calor, para enfrentar esse outro tipo de impacto que o planeta vai começar a passar, é essa diversidade de espécies, manter essa diversidade de espécies que vai também ajudar a segurar. E a segunda coisa que a Beatriz falou, eu falei certo, Beatriz? Falou muito bem. Então tá bom. E a segunda é com relação a o que eu posso fazer, que a gente fica meio paralisado quando vê notícias impactantes como essa, mas ela colocou um ponto muito importante. A gente tem formas de proteger, trabalhando, cobrando o poder público, olhando para políticas públicas, lutando por questão de saneamento, uma coisa crônica que tem nesse país, a questão de invasão de territórios, proteção de áreas como manguezais, enfim, são coisas que estão à mão da sociedade e que sim, você pode ter uma atuação diretamente nisso. Então, não é só eu vou lutar contra a mudança climática, é você lutar localmente também para a proteção da biodiversidade da natureza e principalmente da zona costeira que está sendo super impactada. Certo, Beatriz? Certo, isso mesmo, Paulina. E lembrando também que são todas as espécies, né? Como você falou, assim, os corais, é muito visível o impacto que eles estão sofrendo, imediato. É uma resposta imediata e clara, né? E gritante, né? Imagina, o coral fica branco, né? Então a gente vê muito bem. Mas existem outros impactos que a gente não vê. Então, assim, uma das linhas de estudo, além dessa da qualidade da água que eu falei, é ver quais são os outros impactos, nos peixes, por exemplo, né? A temperatura controla, a época de desova, recrutamento, todos os processos em comunidade de peixes, então, e moluscos, invertebrados, enfim. Entender como tudo está sendo afetado, que certamente está, né? É também a missão da ciência, né? Então, como eu falei mais uma vez, assim, o que a gente está tendo aqui é um grande alerta, né? Mas ainda é tempo de pensar em soluções, então é isso que a gente tem que procurar. Maravilha, então encerrando esse episódio especial aqui do Vozes do Planeta, já estamos no finalzinho do ano, eu queria agradecer esse tempo da Beatriz, mas principalmente por ela ter me levado, de eu poder ver esse impacto, né, a gente mergulhando, o impacto não só de ver essas áreas, né, que resistiram por tanto tempo, em alguns lados sucumbindo, mas principalmente o impacto, né, de ver aquele mar tão quente. Bia, eu fiquei muito impactada com isso, de sentir o mar quente, enfim, vamos trabalhar para informação, vamos trabalhar para engajamento de mais e mais pessoas. Em 2025 vamos seguir nessa função aqui no Vozes do Planeta. Muito obrigada a você e bons mergulhos para você, Bia. Obrigada, Pauli. Venha sempre. Um abração. Muito bem, chegando quase na reta final deste ano aqui no Vozes do Planeta e trazendo sempre informações e atualizações de temas socioambientais mais importantes. Ouvimos então este especial para entender, acabamos de ter uma verdadeira aula com a Beatriz Padovani sobre o impacto das mudanças climáticas em corais e recifes de coral, especificamente aqui no Atlântico Sul, na nossa costa brasileira. Eu deixo aqui um grande abraço, conto com vocês para os próximos episódios finais, só acaba quando acaba. E a produção do Vozes do Planeta é do André Cazé, nós temos nos trabalhos técnicos toda a equipe da Compasso Colégio,
web. Este é um episódio que também você pode ler a reportagem no site O Eco. E a gente volta a se falar. Estou esperando vocês. Até a próxima. Tchau! Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.